Como de costume, antes da aula eu vou te fazer 4 perguntas. Em primeiro lugar, você já aprendeu como é que se gerencia pastas utilizando o Visual Studio Code? Você sabe abrir um projeto, colocar dentro de pasta, organizar melhor os seus arquivos para facilitar o seu estudo mais para frente? Outra pergunta, o Node.js está instalado no seu computador? E essa pergunta eu adiciono até uma outra aqui, meio subpergunta. Você sabe para que serve o Node.js? Você sabe diferenciar, se olhar um código, você sabe me dizer qual a parte que é HTML5, qual parte que é CSS, qual parte é JavaScript? E por falar em JavaScript, você já sabe disparar alertas, disparar confirmações, perguntas? Dá uma olhada nessas perguntas aí do lado, vê se alguma delas você tem alguma dúvida. E se tiver alguma dúvida, já sabe como é que funciona o negócio, né? É sinal de que você pulou alguma das aulas e perdeu alguns conceitos importantes, valiosos para essa aula daqui. Então não se esquece, ó, aqui em cima, você aperta e vai na primeira playlist, que é sempre a playlist do curso completo. Agora, se você conseguiu responder a essas perguntas sem problema nenhum, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de JavaScript, totalmente patrocinado pelo Google. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e seja bem-vindo, seja bem-vinda à 5ª aula do seu curso, onde a gente vai falar sobre tipos de dados e variáveis. E se nesse momento você está pensando, caramba, agora eu vou pular mesmo, essa aula eu vou pular porque eu já sei o que é uma variável. Calma, porque variáveis em JavaScript têm uma pequena diferença e talvez você não esteja acostumado com esse tipo de filosofia da linguagem. Mas vamos dar continuidade aqui, ó. Na aula anterior, anteriormente no seu curso de JavaScript, a gente aprendeu a disparar 3 tipos de janelas bem simples. Um alerta, que está aqui em cima, que é o window.alert, ou simplesmente alert. Você aprendeu também a janela de confirmação, que parece um alert, mas tem a opção de dar OK ou cancelar. E também aprendemos esse aqui de baixo, ó, o prompt, que é uma forma de você interagir com o usuário solicitando que ele digite alguma coisa. E a gente tinha um pequeno problema. A parte de cima não, o alerta, beleza, o alerta é só uma mensagem, OK, dá OK e segue sua vida. Eu não te ensinei uma maneira de, como na aula anterior, pegar aqui, ó, na janela do meio, se o usuário apertou no OK ou no cancela, para eu poder tomar ações diferentes. Ou, por exemplo, se eu perguntei o nome da pessoa usando um prompt, onde fica guardado esse nome? A pessoa digitou o nome, para onde ele foi? E até o momento, essas 2 perguntas têm uma única resposta. Os dados não foram para lugar nenhum, eles simplesmente se perderam porque a gente não sabia como guardar eles. E é exatamente isso que a gente vai aprender nessa aula. Eu vou te ensinar como guardar dados para usá-los mais para frente. Mas antes de falar de variáveis, de espaços de memória, espaços de armazenamento, eu tenho que te mostrar o seguinte, uma coisa muito importante. Comentários. Às vezes os programadores eles meio que deixam de lado o uso de comentários, e comentário é uma coisa muito importante. Quem comenta bem os seus códigos mantém ele bem documentado. E só quando você for um programador mais experiente, você vai pegar um código que você escreveu, 5 anos atrás, vai olhar e vai falar assim, caramba, eu não lembro nada desse código. E se ele tivesse comentado, você ia achar tudo muito mais fácil. No JavaScript, comentários podem utilizar 2 tipos de simbologia. Primeiro, as 2 barras que apareceram aqui, e segundo, a barra asterisco, asterisco barra, que é um símbolo só separado em 2 pedaços. A utilização é muito simples. Você já usou qualquer linguagem de programação, sabe o que significa essa simbologia. Você é um aluno novo, está chegando agora? Não tem problema nenhum, eu vou te explicar. O barra, ele serve para botar um comentário em uma única linha. Então, qualquer coisa que eu escreva depois da barra é considerado um comentário. Já te explico melhor isso. Se eu colocar entre barra asterisco e asterisco barra, eu consigo fazer comentários de mais uma linha. Para exemplificar, eu vou abrir o código que a gente fez na aula anterior, na aula 4, e vou te mostrar como funcionam os comentários. Na aula anterior, eu te mostrei aqui como é que a gente cria uma pasta curso JS, abrimos a aula 04, que foi o exemplo anterior, e a gente tem o EX001 HTML. Então esse é o arquivo aqui. Deixa eu dar uma encolhida aqui, ó, só clicar nesse papelzinho branco, ele encolhe. Eu vou mostrar esse arquivo onde ele está, ó, tá dentro de curso JS aula 04, e eu tenho o exercício 001 aqui, que eu vou abrir no navegador. Então basicamente o que ele fez aqui, ó, ele mostrou para mim esses 3 comandos. Ele vai executar esses 3 comandos antes de mais nada. Ó. Primeiro ele vai dar um alerta, minha primeira mensagem, foi exatamente isso daqui. Dou OK. Logo em seguida, tá gostando de JS? OK. Qual é o seu nome? Gustavo. OK.
Aí ele mostrou aqui e eu me livrei da maldição. Basicamente, ele executou esses 3 comandos em JavaScript, né? Eu já perguntei no início da aula se você sabe diferenciar o que é HTML, o que é CSS, o que é JavaScript. Esse símbolo de comentário, ele só serve para dentro do JavaScript, então por isso que eu perguntei no início. É importante você saber que o trecho de JavaScript é esse daqui. Então o símbolo de barra barra e barra asterisco só funciona aqui dentro. Aqui fora são outros símbolos de comentário. Então o que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó, por exemplo, se eu colocar barra barra nesse primeiro comando e nesse segundo comando, viu que o próprio Visual Studio Code, ele já ficou verdinho aqui, já mudou a cor do meu código? Vou salvar e vou atualizar aqui no meu navegador. Quando eu atualizar, ó, ele já começou pedindo meu nome. Significa o quê? Que ele simplesmente ignorou esses 2 primeiros comandos. Vou botar aqui André. Então funcionou. Se eu botar aqui, ó, basicamente tudo como comentário, eu posso atualizar e ele não fez pergunta nenhuma, porque nenhum dos comandos de JavaScript foram colocados. E aí vem uma outra coisa. Já que eu estou colocando barra barra dentro de todas as linhas e são múltiplas linhas, você pode fazer assim, ó. Você pode colocar o barra asterisco e no final o asterisco barra. Isso é, eu delimito todos os comandos que eu quero como comentários. Desse jeito, o resultado é exatamente o mesmo. Ó. Por exemplo, vou colocar o asterisco barra aqui. Significa que tudo que está entre esses símbolos é um comentário. Essa parte aqui ficou de fora, então ele vai perguntar meu nome. Tudo que eu deixar de fora é fora do comentário. Então isso é para depuração. Isso é uma grande utilidade dos comentários para depuração, que é ver como é que o meu programa está funcionando. Outra forma de comentar é usar o barra barra depois de cada comando para explicar para que serve. Ó, por exemplo, esse daqui, ó, vou botar aqui. Vai perguntar o nome, tá? É claro que esse comentário aqui é meio bobo, mas quando você for aprendendo comandos novos, você vai aprender como funciona o negócio. Aqui, ó, janela com o botão OK e cancelar. Então, isso daqui é comentário. Eu estou comentando para que serve a linha. Nada disso aqui que está verde vai ser considerado. Então, se eu executar o programa de novo, ó, ele vai me perguntar, ó, minha primeira mensagem, tá gostando, o seu nome. Ele fez todos os 3, mas essa parte, janela com botão OK e vai perguntar o nome, simplesmente foi ignorada. Isso serve para você, mais para frente, dar uma olhada no código ou outra pessoa olhar o seu código e entender de uma maneira mais clara. Beleza? Então é para isso que servem os comentários. Use-os com moderação. Tem gente que comenta tudo e sem necessidade, mas é uma ferramenta muito útil no mundo da programação. Mas o nosso assunto aqui não é comentário. O nosso assunto aqui é variável. E é exatamente sobre esse assunto que a gente vai começar a comentar agora. E eu vou te explicar variável um pouco diferente do que os outros professores, incluindo eu há algum tempo atrás, explicavam o conceito de variável. Se liga aí que eu vou usar um exemplo da vida real e que com certeza você vai entender. Bem, imagina o seguinte, você tem um terreno, você está lá na rua e você comprou um terreno. Aí você quer transformar esse terreno num estacionamento. Isso é, você quer receber automóveis para ficarem estacionados no seu terreno. Se você começar a botar carro dentro desse terreno loucamente, sem organização, daqui a pouco todo o seu terreno está uma bagunça, você não consegue mais colocar nada e muito pior, não consegue tirar os primeiros carros que você colocou. O que normalmente o comércio faz, o que geralmente as pessoas fazem, é delimitar marcas, né? Botar vagas dentro do estacionamento. Essas vagas, elas são uma marca física de onde os carros vão parar. Exatamente isso que está representado aqui do lado. Então o que eu vou fazer aqui, ó, embaixo de mim, é criar 6 vagas, como estão representadas aqui embaixo, ó lá. Então vaga, 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 vaga. Tem 6 vagas. Outra coisa que é importante, até para a pessoa poder se organizar melhor, quem nunca perdeu um carro na vaga no estacionamento de shopping? Você não lembrava onde colocou. E aí, qual é a melhor maneira que é utilizada até hoje para você achar o seu carro no estacionamento? As vagas são numeradas, elas têm identificação. Então, vou colocar as identificações aqui, ó. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Uma vaga de automóvel, chamei de A1 até A6. Então, vamos dar os nomes para as nossas vagas aqui. Então, isso daqui debaixo de mim são as instruções necessárias para colocar 6 vagas no meu estacionamento. O grande problema é que um estacionamento, ele pode ter vaga para automóvel. Se eu chegar com um caminhão ou uma caminhonete muito grande, eu não vou conseguir parar. Então, eu teria que ter vagas para caminhões e caminhonetes, né? Vagas um pouco maiores, que eu vou chamar de C1, C2, C3, C4, que eu faria da mesma maneira que a gente fez anteriormente. E existem vagas também para carros menores, para automóveis menores, que são as motocicletas. Então, eu crio, por exemplo, vagas menores aqui, ó. Vou criar M1 até M6, que são 6 vagas para motocicletas. Basicamente, então, o que a gente fez foi organizar espaços no nosso terreno, espaços específicos para automóveis, para caminhões e para motocicletas, porque o tamanho do automóvel, né, vai variar. A partir daí, eu posso começar a colocar automóveis nas vagas de automóveis,
posso começar a colocar caminhões na vaga de caminhão e posso colocar motocicletas nas vagas relativas a elas. E como é que eu faço para colocar um carro na vaga? Dá uma olhada aí, olha a relação que eu estou criando aqui. Então eu tenho uma vaga A1, que a gente representou anteriormente, eu só dei uma ampliada aqui, e eu vou dizer o seguinte, ó, ele está recebendo um carro novo. Então eu vou botar assim, ó, a vaga A1 recebe o carro 1. Esse sinalzinho de igual aqui, para o JavaScript, sempre que você olhar um sinal de igual, você vai ler como recebe, tá? Então, é um combinado que a gente tem aqui. Nunca chame em JavaScript um único sinal de igual, tá? Um único sinal de igual, a gente chama sempre de recebe. Sendo assim, essa linha de baixo eu leio assim, vaga A1 recebe carro. Combinado? E aí, continuando com a ideia do mundo real. Imagina agora que chegue outro carro para estacionar e ele quer estacionar naquela vaga A1. Isso é, eu quero fazer um A1 recebe carro 2. Existe alguma possibilidade física, olhando aqui o gráfico, de colocar dois carros numa mesma vaga? E, obviamente, você respondeu, não, Guanabara, não tem como. Para eu colocar o segundo carro, eu tenho que tirar o primeiro. E é exatamente isso que acontece também com os computadores. Para eu colocar o segundo carro, para eu fazer A1 receber carro 2, a vaga A1 receber o segundo carro, eu tenho que tirar o primeiro carro para assim, só depois, colocar o segundo carro no lugar. Outra coisa que eu posso fazer também com essa vaga é dizer, olha, essa vaga A1 não vai receber carro nenhum. Eu quero tirar o carro que está aqui e não quero deixar carro nenhum. É só eu fazer isso daqui, ó. A1 recebe null. Essa palavrinha null, ela existe também no JavaScript. Significa que essa vaga vai ficar nula, vai ficar sem nada dentro. E a partir do momento em que eu faço esse comando atribuindo null a essa vaga, eu tiro o carro que está no momento. E se você entendeu isso para a vaga de carro, com certeza você vai entender isso para computadores. Computadores também têm espaços, também tem um terreno, né? Esse terreno do computador a gente chama de memória. Então sempre que você pensar na memória do computador, pensa num terreno que vai virar um estacionamento. É um espaço gigante onde eu posso colocar, não carros, sim dados. E se eu começar a colocar dado de forma desenfreada, daqui a pouco eu perco esses dados. Então eu preciso, dentro da memória do computador, assim como eu fiz com os terrenos, colocar espaços delimitados para receber esses valores. Esses espaços amarelinhos que apareceram aqui embaixo de mim, a gente chama de variáveis. São muito parecidos com as vagas do estacionamento. Para eu utilizar esses três espaços que estão aqui embaixo, em vez da palavra vaga, eu não estou criando uma vaga, eu estou criando uma variável. Então eu vou utilizar a palavrinha var. Para eu poder identificar cada uma das três variáveis, eu preciso de um identificador, eu preciso de um nome. Vou colocar aqui, ó, N1, N2, N3, para colocar 3 números, por exemplo. Então, vamos dar identificadores para eles, olha lá, ó, var N1, var N2, var N3. Vai criar 3 espaços no meu grande terreno, que é o espaço da minha memória. Eu posso também colocar valores, olha lá, ó. N1 recebe 5, lembra, um símbolo de igual é recebe, N2 recebe 8,5, N3 recebe 15. Automaticamente, esses valores 5, 8,5 e 15 vão ser colocados dentro das variáveis. Isso a gente chama de atribuição. E se você ainda está meio perdido, meio perdida, não tem problema nenhum. Continua assistindo, cria essa relação aí na tua cabeça, que já já você vai entender direitinho. Outra coisa, assim como ocorre lá nos estacionamentos, existem vagas de tamanhos diferentes. Existem também variáveis de tamanhos diferentes para caber dados de tamanhos diferentes. Por exemplo, aqui embaixo, eu acabei de criar 3 variáveis de tamanhos maiores. Então eu vou criar 3 var aqui, ó. É só olhar ali no cantinho, ó, 3 var. Essas variáveis vão se chamar S1, S2 e S3, por exemplo, porque eu vou colocar uma cadeia de caracteres que a gente chama de string, por isso o S que está aqui embaixo. Então eu vou criar lá S1, S2 e S3. Dentro dessas variáveis, no lugar de números, como eu coloquei ali o 5, 8, meio, 15, eu vou colocar palavras, ó, JavaScript, curso em vídeo e Guanabara. Para eu fazer isso, eu vou colocar lá, ó, S1 recebe JavaScript, S2 recebe curso em vídeo e S3 recebe Guanabara. Percebe que essas cadeias de caracteres, né, essas palavras, essas frases, elas estão entre aspas. E eu posso usar em JavaScript 3 tipos de aspas. A aspa dupla, o apóstrofe, ou a aspa simples, e a crase. Isso tem diferença para o JavaScript, usar uma ou usar outra. Mas aguarda aí que mais para frente a gente fala sobre isso. Só fique sabendo que existem 3 formas de delimitar um string dentro da linguagem JavaScript. Sendo assim, como eu falei anteriormente, eu tenho 6 espaços agora. Esses 6 espaços, cada um tem um nome bem definido. Eu não vou confundir uma com a outra. E sobre esses nomes, a gente tem que dar uma discutida em relação a isso.
o nome de cada variável a gente chama de identificador. Existem algumas regras para nomeação de identificadores. Eu não posso botar qualquer nome pura e simplesmente. A primeira regra é que elas podem começar com uma letra, como eu botei lá, N1, N2, N3, S1, S2, S3. Pode começar também com um cifrão e também pode começar com um símbolo de sublinhado. Isso é uma regra. Dificilmente a gente vai usar o cifrão na frente e o sublinhado na frente, mas é possível utilizar. Não podem começar com números, isso é, o S1 eu não posso chamar de 1S, daria erro. Outra coisa, é possível usar letras ou números, a gente viu isso, né? S1, S2, S3, N1, N2, N3. É possível utilizar acentos e símbolos. No JavaScript você pode criar, sei lá, a variável média com acento agudo no E. Você pode criar uma variável pi utilizando o símbolo de pi para isso. Não tem problema nenhum no JavaScript. Isso não vai deixar o seu programa errado, mais lento, nem nada disso. Elas também não podem conter espaços, então eu não posso colocar espaço no meio de um identificador. Eu vou substituir o espaço pelo sinal de sublinhado que eu coloquei aqui em cima. E por fim, não podem ser palavras reservadas. Por exemplo, a palavra function, a palavra alert, eu não posso criar uma variável usando palavras que o JavaScript usa como comandos. Eu não posso, por exemplo, criar uma variável chamada var. Eu não conseguiria botar o comando var. Deu para entender como seria confuso isso? E para começar a trabalhar com variáveis, a gente vai utilizar o Node.js que a gente instalou em algumas aulas anteriores. Então abre aí o seu ambiente e vamos abrir o Node.js. Então, já estou aqui no meu Windows. Para abrir o Node.js, eu vou te mostrar de duas maneiras. A primeira maneira, que é mais simples, é só clicar no botão Iniciar e procurar Node.js. Se você instalou, como a gente fez lá nas aulas anteriores, e se você não viu a aula anterior, assista. É a primeira playlist aqui de todo o card. Aqui em cima, aqui em cima, tem um card, tem um izinho, é só clicar nele e acessar a primeira playlist. Sem instalar o Node.js, vai ficar meio complicada a sua vida, tá? Porque a gente vai utilizar muito ele para treinar aqui. Então, uma vez aberto, o Node.js ele mostra esse promptzinho, que é o sinal de maior, e eu posso, sei lá, pedir para ele mostrar algumas coisas, como por exemplo, mostra oi para mim, Node.js. Ele escreveu oi. Faz para mim quanto é que é 3 mais 2. Aí ele diz 5. É muito parecido com a linguagem Python, né? O idle do Python, que vai me responder isso daí. Outra coisa que eu posso fazer é criar uma variável, como a gente fez, var nome igual a Gustavo. Então, eu acabei de criar uma variável, um espaço na memória, chamada nome, e esse nome vai ser Gustavo. Ok. Ele me deu undefined aqui, porque eu não mandei mostrar o nome, eu mandei criar a variável. Ok, ele criou a variável. Se eu mandar mostrar o nome, qual é o nome? Gustavo. Cuidado. Se eu mandar escrever nome assim, ele vai escrever a palavra nome. Se eu mandar escrever nome assim, ele vai escrever o nome mesmo, né? O conteúdo da variável. Se eu quiser, eu posso mudar o nome. Nome não é mais Gustavo, o nome agora é Paulo. Ele vai perder o Gustavo, assim como na vaga do carro eu tinha que tirar o primeiro carro para botar o outro, eu vou ter que tirar o nome Gustavo para botar o nome Paulo. Nota aqui que eu usei aspas duplas e aqui eu usei aspas simples. Tanto faz. Vai funcionar. O nome agora é Paulo. Se eu mandar mostrar o nome, ele mostrou Paulo e não Gustavo. Ficou claro? Então essa é a primeira maneira de abrir o Node.js. Para fechar, é só você digitar .exit. Aí ele vai fechar. Beleza? Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é dentro do Visual Studio Code, que acaba ficando mais fácil, já que a gente está aprendendo e está usando bastante ele, a gente pode fazer dessa maneira. Então, eu vou fechar aqui o meu código, não precisa nem fechar, pode deixar ele aberto. E aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui em cima em Terminal, Novo Terminal, ou apertar Ctrl Shift Crase. Olha aí no teu sistema operacional qual é a tecla de atalho. Então, eu vou até abrir, Ctrl Shift Crase. Cliquei, ele abriu um terminal aqui embaixo. Vou até maximizar ele. Vou clicar nessa setinha aqui para tornar ele de tela cheia. Então aqui, para eu entrar no Node, é simples, é só digitar Node. Ele vai entrar na mesma tela e eu posso, dentro do meu Visual Studio Code, utilizar o Node. Por exemplo, aqui, vou criar uma variável aqui, variável idade recebe 18. Criei uma variável. Variável salário recebe 1.550,35 centavos. Beleza. Variável sexo recebe masculino. Então eu tenho essas três variáveis. Se eu quiser ver a idade da pessoa, idade, 18. Qual o salário dela? 1.550,35. Qual é o sexo? Masculino. Ok? Da mesma maneira, eu posso sair com .exit e ele vai voltar para o meu terminal. Eu posso fechar o terminal digitando exit. Você percebe aqui, que são dois ambientes diferentes. O Node, o prompt é esse. O terminal, o prompt é esse.
Então aqui, ó, ele vai sair do terminal. Outra maneira de sair do terminal, ó, tô com ele aberto aqui, é fechar utilizando esse xizinho. Muito cuidado, porque às vezes a pessoa vai abrindo, ó, vai abrindo o terminal, eu apertei Ctrl Shift crase várias vezes. Dá uma olhada aqui, ó, eu acabei de abrir 10 terminais. Às vezes você está sentindo que o teu computador está meio lento e você tá falando, nossa, mas esse negócio tá lento. É porque você abriu um monte de terminal. Fica de olho aqui, ó, vou sair daqui, ó, exit. Aí você vai falar, ué, mas não saiu do terminal, ele está no terminal. Ele está em outro terminal. Então eu teria que fechar cada um deles e não adianta fechar na setinha aqui. Eu tenho que vir e dar exit em cada um deles. Ó, o 7º. Viu como é que tá ficando lento o negócio? Quanto mais terminal eu tiver aberto, mais lento vai ficando meu computador. Então, toma cuidado aí, porque às vezes, quando você utiliza o Visual Studio Code, você se empolga, abre mais de um terminal e depois só tá lento, você não sabe por quê, é por conta disso. Então, essas são as duas maneiras de fazer. Então, vou abrir um terminal aqui, vou abrir um Node. Se você depois não quiser que a tela fique cheia, é só você clicar nessa setinha, ele volta para a posição original. Aqui no Node, então, como a gente falou, vamos criar a variável aqui, ó. Por exemplo, N1 recebe 8. var N2 recebe 5. Se eu mandar mostrar N1, 8. Se eu mandar mostrar N2, 5. Se eu mandar mostrar N1 mais N2, ele vai somar 5 com 8 e vai dar 13, ok? Se por acaso essa tela começar a ficar cheia, é só você apertar Ctrl L. L de limpar, ó. Você apertou Ctrl L, ele limpou a tela do meu Node. Certo? Então acabamos de demonstrar a criação de uma variável e a utilização dessas variáveis. Lembrando que existem as regras que estão aqui do lado. São essas 6 regras aqui que a gente tem que seguir na hora de escolher um nome para um identificador. Eu até te recomendo, como eu disse anteriormente, pega o seu caderninho, anota, tira print dessa tela. Eu vou até fazer uma pose para você tirar print, ó. Tirou? Só que só seguir essas 6 regras não é sinal de sucesso. Tem um monte de programador aí que dá umas deslizadas gigantes na hora de seguir essas regras e escolher nomes de identificadores. Então, eu trouxe algumas dicas para você escolher nomes de identificadores. A primeira dica é: maiúsculas e minúsculas fazem diferença. Então, se eu criar uma variável A minúsculo, eu tenho que usar o A minúsculo. Se eu criar uma variável A minúsculo e tentar mostrar uma variável A maiúscula, vai dar erro. Vou mostrar isso para você. Então, olha só. Se eu criar uma variável A valendo 10, depois eu criar uma variável A valendo 20, eu acabei de criar 2 variáveis. Se eu mandar mostrar Azinho é 10, se eu mandar mostrar Azão é 20. Por exemplo, vou criar uma variável chamada Bzinho, recebe 30. Se eu mandar mostrar o Bzão, ele vai dizer, ó, B não foi definido. Aí você fala, pô, foi definido sim. Não foi, porque Bzão e Bzinho faz diferença. Então, abre o seu olho aí, essa primeira regra é muito importante. A segunda é o seguinte: tente utilizar nomes coerentes para suas variáveis. A gente fez isso antes. Quero guardar o nome de uma pessoa? O nome da variável, nome. Quero guardar o salário? A variável se chama salário, ou pelo menos sal. Quero guardar a idade? A idade, né? Chamo de idade, enfim. Nomes coerentes, pelo amor de Deus. Tem um monte de programador que diz o seguinte: minhas variáveis vão se chamar N1, N2, N3, N4. Para mim, N1, N2, N3, N4 são 4 números. Não. N1 é nome, N2 é idade, N3 é telefone, N4 é salário. Tá maluco? Isso faz com que você se torne o que eu gosto de chamar de programador alfabeto ou programador contador. O programador alfabeto é que todas as variáveis dele são A, B, C, D, E, F, G, H. E o programador contador é aquele que todas as variáveis dele são N1, N2, N3, N4, N5. Então, foge disso, né? O programador alfabeto também tem aquele X, Y, Z. Toda variável é X, Y, Z. É claro que a gente vai usar de vez em quando isso para exemplificar, mas na hora de programar, nome na variável nome, idade na variável idade, telefone na variável tel, por exemplo. Não vai chamar nome N1, telefone N2 e salário N3. Foge disso, pelo amor de Deus. Sendo assim, variáveis servem para a gente guardar isso daqui que está aparecendo na tela. Dados. E dá uma olhada aqui que eu coloquei vários tipos de dados. Você percebe que são dados diferentes, né? Dá uma vasculhada aí, vê que tipo de dado a gente está colocando. Algumas delas são palavras, alguns são números, até mesmo tem alguns números com vírgula, outros números sem vírgula, né? A vírgula é o ponto decimal. Eu tenho ali o valor true, o valor false. Olha só, vou fazer um trabalho para você. Vou dar uma separadinha aqui. Então eu tenho esses dados que estão separados. Ó, na parte de cima aqui, ó, perto da minha cabeça. 5, 18,
-8 e -12 são números. Esses números eles não têm parte fracionária, não tem valor depois da vírgula. É o que a gente chama de número inteiro. A parte de baixo, ó, meio, -15,9, 3,14, 8,0, são números que a gente chama de reais, são números com ponto flutuante, ou chamado de float. Na verdade, o JavaScript ele trata um pouco diferente de outras linguagens. Para o JavaScript, todos esses daqui são de um mesmo tipo, que é o tipo number, tá? Então o JavaScript aí não vai diferenciar a priori valores numéricos inteiros e valores numéricos reais. Aqui embaixo de mim eu tenho Google, JavaScript e Maria, inclusive representados com aquelas aspas um pouco diferentes que a gente vai ver um pouco mais para frente. Esses dados que estão aqui embaixo a gente vai chamar de string, que são cadeias de caracteres. Uma string também pode ser um conjunto de números. Por exemplo, o seu telefone, o seu CPF, seu número de identidade. Eles são números, mas eles têm ponto, eles têm traço. Então eles não são numéricos, eles não são number. O seu CPF, ele é string. Ele é um conjunto de caracteres composto por números e traços e pontos. E por fim, os valores ali, ó, true e false, são verdadeiro e falso em inglês, né? A linguagem de programação chama isso de boolean, ou valor booleano. Esses três que estão aqui do lado são os três tipos primitivos primordiais. No início desse curso, a gente vai falar muito sobre tipo de dados e a gente vai se focar basicamente nesses três primeiros: o number, o string e o boolean. Mas saiba que no JavaScript existem muitos outros tipos primitivos. Vou dar os exemplos aqui, ó. O number, ele tem dois valores internos muito importantes, que são o infinity e o not a number, que é o NaN. Que se você começou a aprender JavaScript, provavelmente recebeu várias vezes essa mensagem. NaN, not a number. A gente vai explicar um pouco melhor sobre isso. A gente também tem os tipos null e undefined, que tem um monte de gente que confunde. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. A gente tem o tipo object, já que o JavaScript é uma linguagem orientada a objeto. Dentro de object a gente tem um monte de coisa, inclusive o null é considerado object, mais pra frente a gente fala sobre isso também. Existe um tipo interno, né, que é o array, que é um object, né, que é o vetor, é o temido vetor da programação. Fica tranquilo, não tem estresse nenhum com vetores. Quando chegar a hora, você vai aprender, você vai ver que é molezinha. E também, uma curiosidade, function é um tipo primitivo na linguagem JavaScript, já que ela também funciona no paradigma funcional, e considerar uma function um tipo é algo muito interessante. E para eu saber esses tipos todos, para eu trabalhar com esses tipos todos, tem um comandinho do JavaScript muito valioso, que é o typeof, que é o tipo de. Vamos abrir o nosso Node.js e vamos entender melhor como isso funciona. Então, ó, já estou com o meu terminal aqui, o Node, já preparados, e eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Se eu quiser, eu posso criar um var n, que é um número, recebe 200. Ele deu lá. Se eu mandar mostrar o n, ele vai dizer que é 200. Mas eu quero saber qual é o tipo desse 200, né? Então eu só botar assim, ó, typeof, tá? Tudo em minúsculo, n. Aí ele vai me dizer, ó, o n é um number. E aí no JavaScript, como eu falei, é um pouquinho diferente de outras linguagens. Se eu botar, por exemplo, n recebe Google, ele aceita. Você vai falar, não, mas o n é um número. Número ele não aceita Google. Se você vier aqui de novo e der typeof n, eu fiz isso apertando a seta para cima e para baixo, eu volto nos comandos do histórico, né? Tá lá, string. Então a minha variável, quando eu defino a variável n, eu não defino um tipo primitivo. Eu digo que ela é uma variável, ela é um espaço. Ela pode aumentar e diminuir conforme o meu programa for rodando. Então isso é uma característica do JavaScript. E eu posso fazer assim, por exemplo, ó, typeof direto número, é um valor literal, né? Que o JavaScript chama isso aqui, ó, 6 é o literal. Literalmente um número, eu não botei dentro de uma variável. Typeof 6, number. 6,5. Também é um number. Agora, se eu fizer 6,5 assim, ó, lembra que eu falei? Se eu botar entre aspas, ele é um string, beleza? Se eu botar, ó, typeof e colocar qualquer coisa entre colchetes, ele vai me dizer que é um objeto. Também funciona, na verdade era um array, né, que é um objeto. Também funciona para chaves. Se eu botar typeof function, ó, uma função aqui, ele vai dizer que é do tipo function. Se eu pedir typeof o undefined, ele é undefined. Como eu disse, ó, se eu colocar aqui typeof NaN, né? Not a number, ele é um number. Se eu botar infinity, ele vai dizer que também é um number. Lembra que eu falei que é um tipo interno? Uma curiosidade chata, isso eu acho chato. Typeof null. Ele deveria dizer, null é null, né? Só que null para o JavaScript é um objeto. Então, você consegue fazer typeof de qualquer um deles, certo? De qualquer valor ou de qualquer variável. Mas, basicamente, a gente vai se concentrar bastante nos tipos number, string
Boolean e vai trabalhar bem de leve aí com o null e o undefined, diferenciando eles entre si. Então é isso, pequeno gafanhoto, chegamos ao final da nossa quinta aula, é bastante coisa, não se esquece de manter o seu caderno atualizado. Se você anotar tudo bonitinho no caderno, não tem estresse lá na frente, porque você está aprendendo aos poucos. Outra coisa que você não pode deixar de fazer: praticar. Não adianta assistir esse vídeo até o final e considerar que só porque você viu eu fazendo, você já sabe fazer. Lembra que eu falei lá no início, lá nas primeiras aulas? Você não diz que você aprendeu a andar de bicicleta e fazer manobras radicais só assistindo vídeos. Por que você diz então que você aprendeu a programar em JavaScript só vendo eu fazer? Eu me despeço por aqui. Não se esquece, aqui em cima, playlists e vídeos que eu julgar interessantes para cada uma das aulas. Sempre a primeira playlist é o curso de JavaScript. Também vou colocar aqui também a playlist do curso de HTML5 e CSS, que é importante. Nessa aula a gente não usou nada de HTML, mas é importante também saber. Aqui embaixo você se inscreve no canal, você acessa os vídeos que estão disponíveis. Dentro do curso em vídeo, a gente tem vários outros cursos. Quer fazer junto de JavaScript um curso de hardware, um curso de redes? Também tem no nosso canal, é só você assistir, é só acessar o canal do Curso em Vídeo no YouTube, youtube.com/curso em vídeo, e acessar a nossa área de playlists. Você vai ver a quantidade de cursos, a quantidade de aulas que a gente tem feito durante todos esses anos de produção de conteúdo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer aqui profundamente o patrocínio total do Google e também gostaria de agradecer também pela sua audiência, por assistir todas as aulas que já estão disponíveis no nosso canal. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!